Hoje nós vamos receber aqui, com muito prazer, a professora Rafaela Alckmin, que, além de ser docente da disciplina de obstetrícia, ela é vice-diretora de corpo clínico do Instituto Central do Hospital das Clínicas. O tema hoje, que foi definido por nós, são os cuidados pré, peri e pós-operatórios em ginecologia. E a Rafaela, como vice-diretora de corpo clínico do Instituto Central, vai apresentar um protocolo de identificação e conduta em casos de deterioração clínica de pacientes internados, que é conhecido de uma maneira simplificada como protocolo de agravo, que ele deve ser seguido, e foi um pedido da diretoria do Instituto Central, e nós somos, acho que, o primeiro, ou uma das primeiras divisões onde esse protocolo vai ser apresentado, que deve ser seguido. Então, é importante que todo o nosso staff tenha conhecimento desse protocolo de agrave. E, em sequência, nós teremos o professor Eduardo Vieira da Mota, que é coordenador de ensino da disciplina de ginecologia, de graduação, e coordenador do programa de residência em ginecologia, do nosso programa de residência em ginecologia e obstetrícia, daqui do Hospital das Clínicas. Então, Rafaela, obrigado, fica à vontade, por favor. Tem algum lugar melhor por causa da... Não. Tá bom. Melhor que foi para você, Tá bom. Por favor. Então, bom dia a todos. Primeiramente, obrigada, professor, pela oportunidade de estar aqui na reunião para apresentar o protocolo. Acho que a maior parte de vocês eu já conheço, né, da residência e dos anos todos de HC, então estou bastante contente de estar aqui com os senhores. Então, geralmente quem faz essa apresentação é o Dr. Vinícius, que ele é um médico hospitalista e ele é o nosso gestor do protocolo de agravo, e a enfermeira Juliana que coordena, mas aqui na ginecologia eu fazia questão de vir apresentar, e espero que ele venha contribuir mesmo com o dia a dia. Então, como diretora, eu vim como na posição mesmo na diretoria de corpo clínico, apresentar o protocolo, que ele é um dos 5 protocolos institucionais. Então, no ICHC a gente tem alguns protocolos de assistência, eles não são administrativos, eles estão realmente relacionados à assistência ao cuidado dos pacientes, são protocolos que eles valem para o instituto inteiro. Basicamente, são o protocolo de AVC, muitos já devem ter ouvido falar, o protocolo de TEV, o protocolo de sepse, uso racional de antimicrobiano, e o mais recente deles, que a gente chama de protocolo de agravo, e realmente é um protocolo para identificar e atuar precocemente na deterioração clínica do doente. Então, o professor até já fez uma prévia explicação. Quando a gente falou agravo, ele é um protocolo de deterioração clínica, que visa, então, identificar a piora do estado de saúde de um paciente, que pode levar a complicações graves ou até mesmo óbito, né? Então, a gente sabe que vários fatores podem contribuir com essa piora clínica do doente, e é importante que a gente esteja atento aos sinais precoces, os sinais de alerta dessa piora clínica, para a gente poder intervir o mais precocemente possível, porque essa identificação precoce ela pode ser fundamental para uma intervenção mais eficaz. Dados de literatura mostram que até 80% das paradas cardíacas intra-hospitalares elas são precedidas Até 80% das paradas cardíacas elas são precedidas por alterações nos sinais vitais, e até 60% das admissões de urgência não programadas nas unidades de terapia intensiva também são precedidas por alterações de sinais vitais. Ou seja, em outras palavras, o paciente literalmente dá sinais de que ele está piorando, e a gente pode tentar identificar e intervir mais precocemente. Para tentar tornar isso mais objetivo, essa identificação, e padronizar essa identificação da piora clínica, existem alguns scores de alerta precoce. Já em 1997, o Morgan e seus colaboradores descreveram que pequenas alterações dos parâmetros vitais que acontecem de forma contínua, progressiva, elas podem sinalizar o risco de piora desses pacientes, que esses sistemas de pontuação precoce podem ajudar a detectar essa evolução das situações críticas e garantir a reavaliação precoce dos doentes, ou seja,
ver com intervalos menores quem está mostrando sinal de piora clínica. Você pode até otimizar o trabalho da enfermagem, que pode espaçar as avaliações dos pacientes que estão estáveis, mas garante que elas vão ver com uma frequência maior quem está mostrando sinais de piora. E aí existem vários scores de alerta precoce, eu não sei se os senhores já ouviram falar de alguns, talvez aqui na nossa especialidade, o MIAUS, que é o sinal modificado de alerta precoce para a população obstétrica, mas a gente tem scores pediátricos e da clínica médica os mais comuns, sistemas de alerta que são baseados em pontuação para atribuir notas para parâmetros vitais são o MILS e o NILS. Quando a gente começou o protocolo de agravo piloto, a gente começou com o MILS, a gente percebeu que a sensibilidade não foi boa, a gente perdeu alguns pacientes que pioraram e não pontuaram no score, então mais recentemente, há mais ou menos um ano, a gente está usando o score de NILS, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Escolhemos uma unidade piloto que foi a clínica médica, por quê? Porque lá era campeã dos acionamentos do código amarelo e código azul, então era a unidade onde mais tinha parada inesperada, intubação na enfermaria e ida de urgência para o paciente de UTI. Então, a gente começou o protocolo justamente lá. E qual que é o princípio de funcionamento? Ele é bem simples, ele parece até óbvio, mas a ideia é que seja simples mesmo para a gente usar no hospital inteiro. Então, basicamente, a enfermagem afere os sinais vitais, que ela já afere na rotina, como já é feito hoje em dia. Esses sinais vitais, eles estão sendo pontuados num score, que é esse score de MILS, de alerta precoce. Dependendo da pontuação desses sinais vitais, ela vai ter uma cor, amarelo, vermelho, verde, e isso vai dar uma nota também para esses pacientes. Dependendo da pontuação que é atingida, ela tem uma conduta, então se tiver verde, por exemplo, eu vou mostrar na sequência, ela pode passar os sinais vitais, se tiver amarelo, ela tem que chamar a equipe médica para avaliar imediatamente e reavaliar no máximo em 1 hora, se tiver vermelho, já é para monitorizar o paciente e chamar imediatamente a equipe médica, eventualmente até o time de resposta rápida, se for necessário, se a equipe julgar necessário. Como é que essa pontuação, que é a essência do protocolo, se traduz na prática mesmo? Lá na clínica médica, a gente começou com essa folha impressa, por enquanto é ela que está sendo usada, mas a gente já colocou isso no MV, então vou mostrar na sequência a ideia que isso seja o mais simples, o mais prático possível. E toda vez que a enfermagem, cada paciente tem uma folha dessa, então a etiqueta vai aqui, elas têm colocado a data aqui e a hora, e aí cada vez que ela vai aferir, ela vai olhar lá, pressão arterial sistólica, dependendo do valor, vai dar uma pontuação. Os extremos são que pontuam 3 pontos, que estão em vermelho. Dá para ver? Está muito escuro? Dá? Tá. Tá. Para finalizar aqui, acho que tá ruim para vocês, né? Então, mas dá para a gente ver que são... Agora acho que ficou mais confuso. Vou voltar, desculpa. Acho que tá melhor mesmo. Então, são sinais vitais que a própria enfermagem vê no dia a dia: pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio, e aí depende se está usando oxigênio suplementar ou não, e nível de consciência. Como é o técnico de enfermagem que faz a beira-leito, não é um nível aprofundado, ela basicamente vê se o paciente está conversando, está responsivo ou não, se ele não responde ao chamado. Isso vai dar uma pontuação e, no fim, ela soma. Dependendo da pontuação, a gente vai deflagrar, então, uma medida. Como funciona, então? Se o paciente pontuar de 0 a 4, rotina da unidade. Hoje em dia, a maior parte das unidades faz aferição de sinais vitais de 6 e 6 horas, mas a verdade é que aqueles pacientes muito estáveis que tiverem pontuação baixa, com o tempo a gente pode até pensar em espaçar isso para 8 horas ou para 12 horas, para realmente deslocar a enfermagem para o paciente que está mais crítico, precisando de mais cuidado, talvez ter mais equidade aí nessa assistência. Se a pontuação vier de 5 a 6 pontos, ou um critério isolado de 3, que são os extremos dos parâmetros vitais, a ideia já é fazer um controle mais frequente. Em vez de olhar só daqui 6 horas, eu vou olhar no máximo em 1 hora esse paciente e aciono a equipe médica para reavaliação imediata. E se o paciente tiver mais de 7 pontos no score, na pontuação, ela já liga o monitor contínuo e aciona imediatamente a equipe médica local. Um aspecto importante desse protocolo, que muda na rotina do dia a dia, é que se ela tentar a equipe médica ligar 2 vezes, acionei o BIP, tentei ligar 2 vezes e ela não conseguir, diante de uma pontuação 7, a enfermagem está autorizada a chamar o time de resposta rápida. Isso não acontecia até agora. Não sei se os senhores sabem, mas hoje a enfermagem só pode chamar o código azul na parada cardiorrespiratória. Se não tiver parado e ela está vendo que o paciente está muito grave, ela ainda não pode chamar o time de resposta rápida. A gente teve alguns eventos de óbito até no hospital.
a equipe médica estava, às vezes, operando, não estava lá, a equipe médica local, e a enfermagem não podia chamar o time. Então, isso dá também autonomia para que elas chamem o time de resposta rápida quando estão vendo que o paciente está grave. Um ponto importante para apresentar aqui é que, assim, o time de resposta, ele é responsável por todas as paradas e intercorrências do ICHC, do PAMB e dos entornos, aqui nas ruas, na Doutora Enéas, comecinho da Rebouças, Teodoro. Então, não dá para achar que eles vão estar disponíveis para essa atividade o tempo inteiro. É uma situação de exceção. Se a equipe local não foi acionada e o paciente está grave. E, por isso, para que não vire uma rotina, a gente combinou com o time, foi até uma premissa deles para aceitarem esse protocolo, que quando essa situação acontecer, eles vão fazer uma notificação. Olha, fui chamado na enfermaria X porque a equipe local não atendeu o chamado. Mas o paciente não vai deixar de receber assistência. Então, a gente acha que é um ganho e vai trazer mais segurança para o paciente internado. O que a gente teve na clínica médica, que foi onde a gente gerenciou o protocolo já por 21 meses. Tem quase 2 anos que ele está sendo efetuado lá. A gente diminuiu lá 46% as transferências de UTI. Nesses 21 meses, a gente tinha muitas paradas cardiorrespiratórias lá. A gente, assim que implantou o protocolo, a gente ficou já 8 meses sem paradas lá, 6 meses sequenciais, logo depois da mudança do score. Reduzimos em 50% a intubação orotraqueal na unidade, porque o paciente é percebido numa fase mais precoce, ou a gente intervém e muda o desfecho, ou a gente consegue pedir o TI mais precocemente, então ele não para na unidade. E a equipe ficou bastante satisfeita. No começo houve um certo ruído, porque dá trabalho para a enfermagem, a equipe médica é acionada, mas quando eles começaram a perceber resultado, teve um feedback bom, tanto que é uma unidade que a gente já está quase 2 anos lá, por uma questão de enfermagem, a gente fez numa ala e não na outra. A ala que está sem o protocolo pede para colocar, porque faz diferença. Quais são as perspectivas futuras, né? Porque a gente está apresentando. A gente tem, até o fim do ano, em dezembro, a gente vai expandir esse protocolo para todas as unidades do ICHC. Então, começamos na clínica médica, na oftalmo e na MI. Agora, a próxima já é a gineco. Nessa próxima onda, a gente vai colocar gineco, a urologia, vascular, e a gente vai em ondas para todas as unidades, e até dezembro a gente quer que esteja no hospital inteiro. Como a gente está falando de dimensões muito grandes, né, um volume grande de pacientes, a gente pediu para sistematizar isso, e a gente não queria expandir enquanto isso não estivesse no MV, porque não faz sentido essa folhinha no papel para cada paciente, para cada unidade. Então, a gente já conseguiu colocar no perfil da enfermagem, quando elas fazem a avaliação dos sinais vitais, ele já sai com o score de NILS, então já sai a pontuação lá, para elas saberem qual que é a conduta. Próximo passo, a gente vai fazer o piloto na clínica médica. Esse score de NILS a gente vai tentar colocar acessível por tablet. Então, porque hoje em dia a enfermagem passa em todos os leitos, anota no papelzinho e depois coloca no MV. E aí ela, às vezes, perdeu já a oportunidade de identificar o agravo. Então, quando a gente entende que fazendo isso beira leito, ela vai conseguir ver ali em tempo real e evita retrabalho, porque já vai estar no prontuário também. E próxima etapa, estamos negociando com a enfermagem, com a informática, é que do monitor multiparamétrico isso já vá para o sistema, porque eu evito mais ainda um trabalho da enfermagem. Então, a gente não quer trazer retrabalho, a gente quer trazer segurança para o paciente. Não estamos ainda nessa etapa mais avançada, mas vamos chegar lá. E como benefícios objetivos, a gente tem a questão de um acompanhamento com parâmetros objetivos. Então, olha, em vez de falar estou seriamente preocupado, que é como elas costumam se reportar, era um score de 3, agora é um score de 4, estou vendo um score de 5. Na passagem de plantão fica mais objetivo essa transferência de cuidado. A autonomia da enfermagem para realmente poder chamar o time de resposta quando ela identifica a piora do paciente. A comunicação entre equipes, então, quando ela ligar para chamar o médico, ela não vai falar, estou preocupada, estou achando que ele está ruim, ele está assim, assim, assado por tal e tal parâmetro. Padronizar essa monitoração clínica, identificar e intervir mais precocemente, a questão de otimizar o recurso humano e garantir que esse paciente tem assistência adequada. Então, esses são os objetivos desse protocolo, que está se expandindo agora esse ano nas unidades do CHC. E aí a Juliana, deixa aqui o contato dela, é a enfermeira gestora que faz o acompanhamento dos protocolos. Tem dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Que nós vamos liberar a Rafaela, porque... Sérgio, libera. Vai responder esse código é esperado por chegar até a paciente?
Em geral, eles chegam em menos de 5 minutos, 2 a 5 minutos, em média. É bem rápido. Sérgio. Obrigado. Agora, pensando em instalar todo esse processo para todo o complexo ICHC, vai ser uma unidade só que fica disponível? Uma equipe de time, você quer dizer? É uma equipe de time só. Se tiver demanda, a gente vai aumentar, mas é que todas as unidades de internação têm responsáveis locais. Tem a primeira linha algumas enfermarias têm o plantonista em loco, as clínicas, acho que quase todas têm um plantonista em loco, as cirúrgicas, em geral, tem uma equipe que está com BIP, que é a mesma que responde o pronto-socorro, o centro cirúrgico, então, eles seriam a segunda linha de acionamento. Então, toda enfermaria tem uma primeira linha de resposta. Mas isso é bem importante, professor, porque às vezes respondeu o BIP, olha, eu não consigo ir agora. Pode dar até para o médico falar assim, olha, agora eu estou numa cirurgia, eu não consigo ir, melhor chamar o código. Ou não, consigo ir em 20 minutos, com essa pontuação eu já chego aí, não precisa chamar o código. Muito bom. Tá bom? Rafaela, muito obrigado. Obrigada, vamos te liberar, Obrigada. A não ser que você queira continuar, mas tá bom. Fique à vontade, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, viu, Rafaela? Realmente, quando começou a diretoria de corpo clínico que tem em cada instituto do HC, mudou bastante a gestão mais agilizada e o contato direto com as clínicas. Realmente é um trabalho muito importante que você e o Marcelo Rocha, que é o diretor, e você como vice-diretora. Então, parabéns, viu? Eu sei disso. Obrigado, viu, Rafaela? Tudo de bom, bem. Obrigado. Professor Eduardo Vieira da Mota, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado, professor, pelo convite. A ideia é falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem nesse período perioperatório, que vai do pré, o intra e o operatório em cirurgia ginecológica. E cirurgia de uma maneira geral. A questão mais importante é que a sistematização da atenção, ela efetivamente acontece de uma maneira boa quando ela é bem estruturada desde o pré-operatório. Isso nos levará a uma melhor satisfação do paciente, que no final é o nosso grande interesse, ou seja, ter um procedimento bem realizado, que atinja seu objetivo com satisfação do paciente e minimizando os riscos que isso envolva e também levando a uma relação de custo-benefício adequada dentro do sistema que a gente atua. Então, essa questão do cuidado perioperatório, ela vai envolver o gerenciamento do paciente antes do procedimento, em que a gente vai fazer avaliações de riscos envolvidos. Certamente haverá algum tipo de dieta e possibilidade de um preparo intestinal, os cuidados intraoperatórios que eu deverei dispor a esse paciente, estar atento a balanço hídrico intraoperatório, prevenção de hipotermia, uma recuperação bem aprimorada após o procedimento ser realizado, principalmente no sentido de reduzir processos infecciosos com um adequado manejo de dor, né? Então, no pré-operatório, a gente necessita, de uma maneira bem sistemática, uma avaliação por óbvio do paciente, ou seja, exame clínico do paciente, conversar com o paciente, saber quem é o paciente, registrar tudo isso em prontuário, ou seja, aqui a gente tem uma instituição em que isso deve ser adequadamente seguido, mas isso é válido também para a prática pessoal, para a prática em nossos eventuais consultórios, ou seja, conversar, entender, avaliar adequadamente o paciente é bastante importante. Ter um bom registro adequado de prontuário é fundamental, ou seja, cada vez mais a gente vive num ambiente que nós somos cobrados por isso, seja de fontes pagadoras e seja do ponto de vista jurídico, ou seja, processos são cada vez mais frequentes, assim, demandas legais são cada vez maiores e o que nos protege é justamente isso, ter uma documentação bastante adequada. Saber utilizar dos exames subsidiários, sejam laboratoriais ou de imagem, ou seja, adequados, ou seja, quais são os reais exames que são necessários e aqueles que eventualmente não contribuem ou aumentam custos.
E aqui um ponto bastante importante, ou seja, a orientação e o entendimento daquilo que o paciente compreende a respeito daquilo que ele irá fazer. Então, é muito importante que a gente tenha bem claro qual é o objetivo daquele nosso procedimento cirúrgico. Passar para o paciente qual é a nossa expectativa em relação ao plano anestésico. O que eu espero do pós-operatório? Aqui é algo que é um erro frequente que nós fazemos. Isso é uma cirurgia pequena, não vai acontecer nada, é muito tranquilo, vai tudo bem, aí amanhã já vai embora para casa. Se a gente não passa para o paciente aquilo que pode acontecer, como acontecer, qualquer evento que seja possível de acontecer em algum pós-operatório que não tenha sido adequadamente comunicado, é percebido pelo paciente como algo que não está indo bem, ou seja, aí aumenta a chance de um conflito, de um risco que não é necessário. Então, muito cuidado com aquela ideia de transmitir uma tranquilidade por uma omissão de informação. Então, é bastante importante ser claro, assim, é um procedimento que pode ter dor dessa forma, pode acontecer que vomite, pode acontecer que aconteça isso, que aconteça aquilo. Para todas essas condições, eu tenho instrumentos para ajudar com medicamentos e assim por diante. Ficará na cama, ficará deitado, se levantará no primeiro dia, vai ter uma sonda, a sonda vai ser retirada. É fundamental que isso seja bem comunicado e a gente tome muito cuidado para a gente não querer omitir informação no sentido de transmitir uma falsa ideia de tranquilidade e muitas vezes até com o sentido de tranquilizar o paciente e às vezes até no sentido de forçar que o paciente aceite aquele procedimento de uma maneira assim meio escamoteada. Então, isso aqui é bastante importante, ou seja, entender que eventos adversos acontecem e a gente tem que ser bem transparente no sentido de transmitir essa possibilidade. Entender o que é um pós-operatório imediato, o que eu espero, o que é um pós-operatório tardio, ter consentimentos, esses consentimentos dentro do hospital são bastante importantes, mas eles devem ser também levados para a nossa prática fora de uma instituição como a nossa. E aqui a demarcação de área cirúrgica. Isso muitas vezes para nós ginecologistas é algo pouco frequente na medida em que nós acabamos atuando sobre um órgão central na pelve, mas para a região da mama isso é importante e isso traz uma segurança bastante grande para as pacientes. Especificamente com relação ao que nós operamos, assim, as considerações psicológicas do paciente devem ser também abordadas. Como que o paciente entende aquele agravo que ele tem, como ele entende aquela doença que ele tem. Quando a gente tem uma situação de um câncer, quando a gente tem uma situação de uma incontinência urinária, ou seja, qual é o impacto, quais são as emoções envolvidas com relação àquilo, o que o paciente espera a esse respeito, qual é a expectativa. Então, uma cirurgia vaginal, qual é a expectativa que isso levará em relação à sua visão corporal e à questão de sexualidade, por exemplo. A reabilitação física que eventualmente poderá acontecer, o resultado cosmético das incisões que nós praticamos, ou seja, qual o impacto que isso pode ter. A sexualidade envolvida para aquela situação, quando ela poderá ser retomada, se ela será retomada de uma maneira adequada ou não, e o bem-estar geral do paciente. Então, é fundamental que a gente aborde isso, porque muitas vezes a gente deixa isso embaixo dos papéis e o paciente tem uma expectativa que sejam temas que precisam ser abordados. Indo mais especificamente para a prática, a gente tem uma ideia de que o pré-operatório demanda vários exames e várias condições de avaliação suplementar para uma adequada cirurgia. Habitualmente, na paciente sem comorbidade, clinicamente bem, clinicamente estável, que não tenha nenhuma outra condição, eu necessito muito poucos exames laboratoriais. Eu não tenho essa necessidade. Logicamente, para cada comorbidade, paciente é diabética, paciente tem uma insuficiência cardíaca, aí é uma situação que a avaliação é específica para cada doença. A única questão que a gente tem que estar muito atento em cirurgias ginecológicas é com relação à hemoglobina. Assim, se tem um fator que tem um impacto grande em relação à recuperação pós-operatório, é a anemia no momento da cirurgia.
Então, as pacientes, sendo possível, devem ter sua condição anêmica corrigida previamente à cirurgia. Isso efetivamente traz um benefício. E, obviamente, aquelas pacientes que têm uso de medicamentos específicos também devem ser avaliadas para tal. Então, hoje, a gente tem uma epidemia de uso dos análogos do GLP-1, né, os Ozempic, Saxendas e tudo mais. Isso, sabidamente, tem um impacto grande no intraoperatório, na medida em que isso leva a uma paresia estomacal, ou seja, tem um volume residual estomacal bastante grande, o que favorece refluxo no intraoperatório no momento da indução anestésica e aspiração. Então, pacientes que fazem uso dessas medicações devem suspendê-las num período de 3 semanas previamente à cirurgia, sempre que isso for possível. Então, as condições, elas dependem um pouco de cada situação, mas, no geral, uma paciente sem comorbidade, na nossa área, o que é fundamental é a anemia. Muito bem. Aqui, alguns tópicos que eu trouxe que são bastante importantes, é assim, a ideia de fazer um raio-x de tórax previamente à cirurgia. Então, isso não é necessário, a menos que o paciente tenha alguma condição que demande. Ou seja, se a gente for ver, apenas 1,3% de raio-x realizados em pacientes assim, de uma maneira sem queixa, eu vou ter uma doença inesperada, e geralmente essa doença inesperada não interferiria em nada no andamento da cirurgia, ou seja, é um processo absolutamente desnecessário. Obviamente, de novo, se a paciente tem uma queixa de tosse, tem um antecedente que justifique, sim. Caso contrário, não é um exame que é demandado, tá? Então, a radiografia de tórax pré-operatória deve ser demandada pela história e pelos achados de exame clínico do paciente. O que levará algum impacto no pós-operatório são as classificações de ASA, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Eletrocardiografia. Então, a eletrocardiografia numa paciente que seja rígida, que eu tenha pressão arterial normal, que tenha frequência cardíaca normal, que é exame clínico, ela não é necessária. Porém, se eu tenho uma paciente com doença cardíaca conhecida, que eu tenho alguma situação que demande isso, o paciente faz uso de alguma medicação que tenha algum potencial efeito cardiovascular, isso passa a ser uma demanda necessária. Mas, no geral, não é uma demanda necessária. A avaliação anestésica é fundamental. Quanto mais eu tenho informação do paciente, melhor será o processo anestésico. E isso envolve a avaliação do anestesista para as condições de intubação orotraqueal, ou seja, saber se a paciente tem um pescoço adequado, não tem uma oroscopia para saber se a visualização da traqueia é adequada ou não é adequada. Isso facilita enormemente a vida do anestesista, porque ele pode contar com um material suplementar que permita uma intubação mais tranquila, como um broncoscópio na sala, para evitar aquelas situações desagradabilíssimas de o paciente chegar na sala de cirúrgico, o anestesista não conseguir entubar, chama outro, não consegue entubar, aí vai buscar o broncoscópio não sei aonde, e aí você tem todo um desgaste em cima do paciente e também tem todo um desgaste em cima do sistema. Então, saber disso, avaliar isso é bastante importante. Avaliar a coluna da paciente. O paciente vai ser submetido a um bloqueio loco-regional. Se a paciente tem escoliose, não tem escoliose, ela tem obesidade, não tem obesidade, ela tem facilidade de flexão da coluna. São coisas que a gente consegue fazer facilmente no pré-operatório e, com isso, a gente consegue facilitar a situação e a indicação para o anestesista, né? Então, isso ele mesmo deve fazer ou pode fazer, ou nós mesmos podemos ter essa condição de avaliação. Um outro aspecto importante é a questão da relação do paciente com o próprio processo anestésico, ou seja, o medo da anestesia, o que vai acontecer, como não vai acontecer. Então, a conversa com o anestesista é bastante boa, porque ela tira um pouco do estresse daquele momento da cirurgia. Algumas condições clínicas que devem ser sempre avaliadas pré-operatoriamente e que são frequentes na nossa prática, então, em relação ao sistema respiratório. As complicações mais comuns que a gente tem num pós-operatório são atelectasias e bronquite, tá certo? Sendo que a intubação endotraqueal, ela pode exacerbar isso por uma irritação local.
Então, nas complicações pulmonares de pós-operatórios, eu tenho que dar especial atenção a esse grupo de pacientes, aquelas pacientes com mais idade, com antecedente de tabagismo, obesidade, doença pulmonar conhecida. Então, nessas situações, testes de função pulmonar serão necessários, tá certo? E aí, o que eu tenho que levar em consideração? A capacidade respiratória, quando for menor que 50% do previsto, ou quando eu tiver um volume expiratório forçado menor que 2 litros em 1 segundo. Então, nessas situações, efetivamente, eu tenho que ter um preparo. De uma maneira geral, o ideal, se for possível, a suspensão do tabagismo por 1 mês previamente o procedimento cirúrgico é bastante adequado. E se o paciente tem uma condição como, por exemplo, um DPOC ou uma asma, o adequado controle dessas condições facilitará o nosso transcorrer intraoperatório e será bastante importante. Então, paciente que tem DPOC, uso de expectorante, broncodilatadores, fazer uma boa hidratação. Pacientes com asma, avaliar adequadamente o quadro de crise asmática, entender quais são as medicações que essa paciente usa, facilitarão bastante para nós e para o anestesista. Uma outra condição são os riscos cardíacos. A gente enfrenta relativamente pouco isso na vida geral. Aqui no HC, a gente acaba tendo bastante contato com situações de pacientes de maior risco cardíaco. E aí existe uma classificação que é essa de Goldman, em que para cada situação como essa, como idade, antecedente de infarto agudo de miocárdio, alterações de exame clínico, todas elas têm uma pontuação que levarão a uma situação de um score como esse, em que eu tenho a possibilidade de cálculo da morte cardíaca associada. Então, a partir daí, a gente tem uma avaliação se aquela paciente tem um elevado risco ou não, e a gente deve comunicar e deve se preparar para isso. Um outro aspecto importante é a avaliação de risco de episódios tromboembólicos. Então, atualmente, a gente reconhece vários fatores, esses são os principais: cirurgias prolongadas, a paciente que tenha tido algum evento prévio, varizes, infecção vigente, em malignidade, tabagismo, obesidade, imobilidade, trombofilias hereditárias e conhecidas. Existem vários scores de risco, eu sugiro a vocês, existem apps que fazem esses cálculos. Assim, hoje em dia, boa parte dos prontuários eletrônicos dos hospitais já trazem embutidos nos prontuários os cálculos de risco de trombose, mas caso contrário, dá para baixar em qualquer loja de app, Android ou app, cálculo de risco de trombose, cálculo de risco cardiovascular, e isso nos auxilia, eventualmente, no nosso dia a dia, até na marcação cirúrgica, ou seja, eu tenho uma avaliação prévia e já posso comunicar isso ao paciente, ele vai ter esse risco, vai acontecer isso, eu vou usar uma meia, não vou usar uma meia, vai precisar usar um anticoagulante no pós-operatório. Então, eu consigo estratificar em baixo risco até riscos maiores, aí dependendo das condições de tempo cirúrgico, idade do paciente e tipo de procedimento. Lembrando que muitas vezes a gente, por manipular a pelve, tem um risco um pouco maior de tromboses pélvicas e eventuais processos intrapélvicos que não necessariamente levem a uma exposição da trombose em membros inferiores. Tá? O tratamento ele vai ser no pós-operatório ou com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. Quando eu tenho um risco médio, aqui é 5.000 de 12 em 12. Quando é um risco maior, a cada 8 horas, ou a enoxaparina, 40 a 20 miligramas por dia. Tá? Então, aqui é um score de risco que é o de Caprini, que é bastante utilizado. Então, a partir do cálculo de risco, eu consigo dizer se o risco é maior ou menor e instituir essas medidas de uma maneira preventiva. Tá? A profilaxia com antibióticos para infecção. Então, a ideia da prevenção da infecção é que eu tenha nível de antibióticos tecidual no momento do início do procedimento cirúrgico. Daí porque a ideia de começar com antibiótico previamente à indução anestésica. Então, a intenção é que eu tenha esse antibiótico circulante de tal forma a que no momento da incisão do procedimento eu já tenha algum nível tecidual, o que favorece na translocação bacteriana promovida pela anestesia e pelo procedimento cirúrgico. Eu tenho que levar em consideração a meia-vida do antibiótico versus a duração da cirurgia, o que faz com que normalmente eu escolha antibióticos que tenham uma meia-vida em torno de
6 horas, para quê? Para que durante o ato cirúrgico eu tenha uma cobertura mais adequada e normalmente eu faça uma redose a cada 4 horas. Aqui vale uma menção ao uso do antibiótico por via oral. Em cirurgias em que eu anteveja a manipulação de trato digestivo, que eu anteveja a manipulação de alça intestinal, o uso do antibiótico via oral, previamente à cirurgia, confere um menor risco de infecção e é melhor do que a via endovenosa. Quando eu tenho grandes perdas volêmicas durante a cirurgia, quando eu tenho sangramentos intensos, geralmente em que eu necessite assim, transfusões sanguíneas, eu também devo refazer o antibiótico após a transfusão, porque, por óbvio, eu perdi circulação de antimicrobiano por aquele processo. Um outro ponto importante é com relação ao preparo da pele, ou seja, a gente tem o hábito de fazer o shaving, de fazer a retirada com gilete de pelos. Então, assim, já foi a época em que se fazia previamente a cirurgia, a época em que se fazia no momento da cirurgia. Hoje, a ideia é que a gente não faça um raspado dos pelos, a gente faça apenas um trimming, faça apenas uma secção dos pelos bem curtos, sem raspar a pele, para não oferecer uma solução de continuidade na pele, tá? As principais cirurgias que a gente utiliza antibiótico profilaxia são as histerectomias, as cirurgias vaginais reconstrutivas e a curetagem uterina. Então, e normalmente a gente utiliza uma cefalosporina, em torno de 1 grama na indução anestésica, mas a gente deve levar em consideração o nosso ambiente de trabalho, o perfil de infecções que existe na instituição que a gente trabalha. Aí 2 pontos interessantes, que é o nosso dia a dia, o suspender ou não suspender o anticoncepcional, tá certo? Então, de uma maneira geral, não há uma evidência do benefício da interrupção do anticoncepcional oral. O risco de TEP, na vigência do anticoncepcional, é 0,96 e 0,5 para não usuários. Aqui tem que se tomar um pouco de cuidado, porque se eu for suspender o anticoncepcional, para que eu não tenha o efeito dele durante a cirurgia, eu tenho que fazê-lo pelo menos um mês antes. Então, eu tenho que ter uma situação em que a paciente ficará descoberta do anticoncepcional por pelo menos 1 mês. Se é uma paciente jovem e tudo mais, eu estou me arriscando a uma situação de gravidez. Então, isso tem que ser pesado, porque se for para suspender, pelo menos 1 mês antes, tá? Quanto à terapia hormonal, assim, também não há um benefício claro da suspensão, então, no geral, pode-se manter a reposição hormonal durante o procedimento cirúrgico. A questão do intraoperatório. Então, o intraoperatório é uma etapa bastante importante que antecede a nossa incisão cirúrgica. Então, aqui, eu trouxe algumas condições que elas chamam a atenção para a nossa participação como cirurgiões ou da equipe cirúrgica no cuidado do paciente, que é o adequado posicionamento dos membros para que não haja pontos de compressão, para que não haja pontos de hiperextensão ou de trações de articulações, ou seja, a posição da perna, para nós aqui, a posição que possa forçar a coluna lombar, posição que possa forçar a abdução dos membros inferiores é fundamental. Por quê? Porque eu posso levar a lesões de nervos articulares, musculares, e eu posso ter complicações no pós-operatório, fora o fato de proporcionar pontos de eventual trombose. O cuidado com os membros superiores é fundamental. Então, assim, especialmente quando a gente trabalha com cirurgias laparoscópicas, endoscópicas, robóticas e tudo mais, em que os braços ficam ao longo do corpo, em que o cirurgião ele não tem um acesso, o anestesista não tem acesso aos membros, ou seja, é uma questão que a gente tem que estar muito atento, porque eu posso ter lesões de compressão, eu posso ter compressão das vias de infusão, ou seja, dos plásticos, de tubulações, de torneirinhas que ficam em cima da pele. Aquilo fica comprimido durante a cirurgia e isso pode levar a feridas e necrose e tudo mais. Tem
e tem uma coisa que assim me dá arrepio só de saber, teve um caso em um hospital da rede do SUS, em que aquela coisa da mão ficar ao longo do corpo, na hora de levantar a perneira, né, não sobe, força que sobe e tal, e aí as pontinhas dos dedos estavam atrapalhando a subida da perneira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e é responsabilidade do cirurgião para que isso não aconteça. Tá? Um outro ponto bastante importante que é reconhecido hoje, que é o aquecer do paciente. Então, nós sabemos que assim, a hipotermia, ela potencializa alterações de maior estresse intraoperatório, e isso favorece situações de infecção e de outras comorbidades. Então, manter o paciente aquecido na medida do que a cirurgia permita é fundamental. Então, a gente tem alguns dispositivos como essas mantas que são insufladas, mas também outras pequenas medidas, como aquecimento de soro, também são importantes. Lembrar que quando eu infundo 500 ml de soro fisiológico, ele está a uma temperatura ambiente, se tiver o ar-condicionado da sala ligado, vai estar 20, 22 graus, eu estou colocando esses 20, 22 graus diretamente na circulação da pessoa. Então, isso tem impacto. Então, é fundamental a gente manter o paciente bem aquecido. A questão do preparo da pele. Então, assim, escovação da pele cirúrgica previamente à cirurgia é bastante importante. Para nós, a embrocação vaginal com clorexidina 1% também é fundamental para a gente reduzir processos infecciosos. E o tratamento de cervicites e vaginites pré-operatória é bastante importante. O Dr. Nilo tem um trabalho de longa data da sua tese, que fez uma avaliação de microbiologia nas cirurgias, tendo uma correlação com o processo infeccioso. Então, assim, o uso de clorexidina aquosa 1% é bastante importante nisso. Então, a ferida operatória, ela começa o cuidado dela nesse momento, previamente à cirurgia, mas a gente também tem que entender o cuidado no pós-operatório. E no pós-operatório eu tenho 3 fases reconhecidas da cicatrização. Então, eu tenho uma fase inicial de 2 dias, em que eu tenho os mediadores locais inflamatórios, migração leucócita, granulação tecidual, que é a neoformação vascular. Eu tenho uma segunda fase de proliferação fibroblástica, com colágeno, uma desorganização de fibras, até a maturação, em que o colágeno se torna mais espesso. Então, o que acontece é que eu tenho um cuidado especialmente nessa área, que é quando eu tenho os problemas de síntese, ou seja, deiscências que podem acontecer por falha técnica do procedimento de sutura ou por condições infecciosas. Então, é especialmente nesse período que o cuidado com a infecção no local e com a limpeza da ferida operatória é o mais importante. Então, dessa forma, o curativo ele pode ser removido após 24, 48 horas, sem a necessidade de manutenção. Se eu tenho secreção, eu mantenho a proteção e a ideia é sempre manter o lugar seco. Então, hoje, nós temos os curativos a vácuo que promovem a absorção das secreções liberadas no lugar da secreção. E isso favorece o processo cicatricial. Então, manter seco a cicatriz é fundamental. E a remoção de pontos, dependendo das circunstâncias, a partir de 3 dias eu já posso fazê-lo aí, variações técnicas e tudo mais, mas a partir de 3 dias já é possível. Tenho vários tipos de curativo. Hoje a gente dispõe desses curativos à base de cola, que é mais ou menos o metacrilato, que é o super bond, ou seja, então esses curativos são bastante interessantes porque eles mantêm a visualização da incisão, eles mantêm a impermeabilização e eles têm um efeito antimicrobiano. Mas eu também tenho curativos de oclusão, que têm um sistemas de absorção de secreção, que também são bastante úteis. Aí vai um pouco da vontade, a experiência do cirurgião. Sondas e drenos, sonda nasogástrica. A ideia é quanto menos sonda, quanto menos dreno, melhor. Mas muitas situações elas são necessárias. Então, sempre que eu tiver uma situação de presença de sonda e dreno, remover o mais precocemente quando possível. Evitar sonda nasogástrica. A gente, em cirurgias endoscópicas,
a gente tem a facilidade de ver o estômago, então muitas vezes o anestesista, previamente ao encerramento do procedimento, ele passa uma sonda orogástrica, esvazia o estômago, o que favorece para um pós-operatório melhor. Mas, se for a situação, assim a gente mantém a sonda nasogástrica em torno de 1 dia, se necessário. Sonda vesical também o mínimo possível, 24 horas é um tempo bastante razoável para isso. E aqui também um outro ponto bastante importante, a gente habituou-se, pelo menos eu me habituei ao uso de curativos vaginais, de tampões vaginais, e hoje a gente entende que, assim, não havendo uma necessidade do uso do tampão como um fator de controle de sangramento, eu devo evitar o uso do tampão. O tampão, ele dá um desconforto para o paciente no pós-operatório, e ele tem um problema intrínseco, porque se eu tenho algum sangramento, a montante do tampão, eu não vejo esse sangramento. Então, eu perco uma oportunidade de observar sangramentos possíveis. Então, a ideia do tampão, ele é um instrumento para situações em que eu precise controlar o sangramento local, se eu entendo que eu não consegui pelas técnicas cirúrgicas adequadas, mas podendo, o ideal é evitar. Então, drenos. Aqui, 2 drenos que eu acho bastante interessantes a gente ter familiaridade. Aqui são os drenos de Penrose antigos, que agora eles são siliconados. Então, eles têm uma grande vantagem, porque eles guardam uma certa memória, então eles permitem que persista no interior deles a capilaridade para a passagem da secreção. Então, o uso dos drenos siliconados são mais interessantes do que aqueles Penroses antigos de látex. E os drenos de pressão negativa. Então, existem vários, Blake, Jackson Pratt e assim por diante. Aí também são bons porque eu consigo manter a retirada ativa das secreções eventualmente coletadas. E lembrar sempre que o dreno também tem um papel de sinalização de anastomose. Então, muitas vezes eu deixo o dreno para que, no risco de uma fístula urinária, de um risco de uma fístula intestinal, aquela fístula se faça através do dreno, ou seja, eu tenho o dreno como um vigilante da possibilidade de uma fístula, caso eu entenda que isso tenha algum risco. Então, eu tenho o dreno para retirar secreções. Lembrar que, quando eu deixo o dreno, eu tenho que deixar o dreno num local em que aquela coleção poderá se fazer e não um dreno colocado a esmo no abdômen, porque não serve para nada, né? O tratamento da dor, isso também é um conceito bem interessante atual, que é você tratar a dor previamente à dor. Ou seja, se eu inicio medicações analgésicas anti-inflamatórias já no intraoperatório, eu vou ter um controle melhor da dor no pós-operatório. Por quê? Eu tenho que a incisão cirúrgica é um estímulo nociceptivo bastante intenso, e isso sensibiliza o sistema nervoso central para a dor, o que justifica que a gente tente preemptivamente, ou seja, profilaticamente, tratar essa sensibilização do sistema nervoso central. Então, o uso do anti-inflamatório já no intraoperatório, ele é bastante interessante. Eu posso, inclusive, começar com anti-inflamatório anteriormente à cirurgia. Uma outra abordagem que a gente faz, isso aí em cirurgias endoscópicas, nas posições de trocáter, é a infiltração dos portes dos trocáteres previamente à inserção deles com lidocaína ou bupivacaína, o que é bastante interessante. A analgesia, ela está diretamente ligada ao processo anestésico, tá certo? Então, eu tenho a condição de, nos bloqueios peridural, RAC, assim, associar morfina, e isso me traz um controle de dor no pós-operatório interessante, mas eu tenho essas alternativas como bloquear o plano do músculo transverso no abdômen, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, bloqueios do nervo paracervical nas cirurgias vaginais e esterectomias vaginais, eu faço a retirada do útero, eu posso bloquear a região do paramétrio, isso também me traz um pouco de dor, de controle da dor. Eu posso infiltrar a ferida operatória também com anestésico, que também é bastante bom. Eu não vou entrar no detalhe das várias medicações que a gente pode utilizar, mas só queria chamar a atenção para situações assim mais importantes de controle da dor, o uso da ketamina,
que tem sido utilizado, então, em algumas cirurgias grandes, oncológicas, peritonectomias, coisas assim. A gente tem a possibilidade de, no pós-operatório, usar ketamina e esses adesivos de substâncias opioides, como a buprenorfina, o nome comercial é Restiva. Ele é bastante interessante para o controle da dor, sem a necessidade da ingestão ou do uso de vias parenterais. Aqui é um bloqueio de face transversal, então com o ultrassom eu faço a identificação dos planos musculares e eu faço a infiltração no nível do músculo transverso. Então isso faço lateralmente as incisões e tenho um controle razoável de dor quando eu tenho cirurgias com laparotomias. Tá? A febre sempre é um sinalizador de problemas, então a gente tem que ficar atento nas primeiras 24, 48 horas por causa de translocação bacteriana, tá certo? E lembrar que não é cirúrgico especificamente, mas um processo cada vez mais frequente que é preparo de colonoscopia, tá? A gente pode ter translocação bacteriana, então muita atenção com pacientes mais idosos, mas acontece com mais jovens, ou seja, no preparo da colonoscopia eu posso ter isso. Então, translocação bacteriana, atelectasia pulmonar, daí porque a importância da deambulação precoce, dos exercícios respiratórios no pós-operatórios, que a gente mesmo pode ensinar o paciente a fazer pequenas situações de inspirar, segurar o ar e tudo mais. E ficar um pouco atento, porque pode começar a ter infecção de ferida. 2 a 4 dias, infecção do trato urinário, flebites, pontos de acesso parenteral, pneumonia, pós-operatório acima de 5 dias, as infecções de feridas e os abscessos intraabdominais ou pélvicos. No pós-operatório, cada vez mais a gente entende a importância da deambulação precoce, ou seja, deambular precoce promove uma melhor movimentação diafragmática, promove movimentação de membros inferiores, previne eventos respiratórios e eventos tromboembólicos, tá? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse protocolo em cirurgia que alguns hospitais já começam a utilizar, que é o ERS, que é o Enhanced Recovery, que é a ideia de você melhorar as condições do pós-operatório, que mais ou menos é o que eu citei até aqui, ou seja, são os princípios voltados para isso, foram mais ou menos o que eu segui aqui. Mas esse é o nome que vocês irão cada vez ouvir mais, são os protocolos ERAS, que tentam melhorar a recuperação e a redução de complicações no pós-operatório. Que é justamente isso, manter a fisiologia normal do período perioperatório, reduzir complicações pós-operatórias, reduzir reinternações, menor tempo de permanência hospitalar, diminuir a dor no pós-operatório, retorno mais rápido à função intestinal, aumento da satisfação do paciente, diminuir o estresse cirúrgico. E dentro disso, eu queria chamar a atenção para essa circunstância, duas circunstâncias que a gente tem uma formação tradicional que está sendo colocada de uma maneira distinta. O que acontece? Assim, a nossa ideia é de um jejum prolongado pré-operatório. Quanto mais jejum, melhor a segurança. Metabolicamente, não vou entrar em vários detalhes, mas à medida em que a gente vai entrando em jejum, aumenta a nossa resistência à insulina. Por óbvio, porque eu preciso manter a glicemia. E esse estado, ele é um estado que favorece o catabolismo. Então, se tem algo que eu não gostaria, num pós-operatório, é que o paciente entre em catabolismo. Eu quero que ele entre em anabolismo. Eu quero que ele sintetize proteína para cicatrizar, que ele sintetize imunoglobulinas, anticorpos e assim por diante para se proteger. Então, partindo desse princípio, né, o que acontece? Quanto tempo realmente de jejum eu necessito? Tá? Eu necessito de um tempo muito prolongado? E aqui um parênteses, lembrando que nós estamos discutindo situações habituais. Aí tem condições cirúrgicas específicas, mas no geral, eu preciso de um tempo prolongado? Não, 6 horas em geral é mais do que adequado com uma alimentação mais leve. Não comer uma feijoada 6 horas antes não seja mais adequado. A segunda situação é eu devo oferecer para esse paciente alguma circunstância que reduza a resistência à insulina, ou melhor, sensibilize o efeito da insulina. E para isso, a gente utiliza alguns carboidratos complexos pré-operatórios.
E, nesse sentido, eu posso, por via líquida, eu posso utilizar soluções de maltodextrina, tá? que podem ser oferecidas até 2 horas previamente à cirurgia. Isso favorece que o paciente se sinta confortável, porque ninguém gosta de passar fome, e eu consigo que o paciente também diminua a sua sensação de sede. Então, vocês imaginem a situação habitual do HC. 10 horas, assim, a última refeição que é servida aqui no hospital é em torno de 8, 9 horas, e a cirurgia está marcada para as 8 da manhã. Só aí já são 12 horas de jejum, tá? Aí eu tenho a paciente do segundo horário, o segundo horário que é a 1 da tarde. Aí eu tenho a paciente do pronto-socorro que está esperando sala, que está há 2 dias em jejum, porque ela pode entrar a qualquer momento, tá? Então, aí a gente percebe assim, o desconforto desse paciente, porque se a gente fica 2, 3 horas sem tomar água, já começa a incomodar, né? Como é importante a gente começar a repensar esse tipo de conceito. Bom, então a ideia aqui é que a gente ofereça um jejum que seja adequado, mas não precisa ser extenso, que a gente ofereça o uso dessas substâncias até 2 horas previamente à cirurgia, tá certo? E com isso eu vou reduzir risco de hiperglicemia, eu vou ter uma recuperação mais rápida e um melhor bem-estar do paciente. Então, esse é um conceito que é bem atual do ponto de vista de cuidados com o paciente e que a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Porque eu já vi gente falando, como? Tem que deixar em jejum, e tal. A dieta no pós-operatório, complementando o outro lado da história, assim, é entender que o processo do ilho, ele se refaz da seguinte forma, ou seja, primeiro eu tenho o retorno da função intestinal, depois o esvaziamento gástrico e depois eu tenho o peristaltismo colônico. Então, é nessa ordem. Então, é natural que o paciente tenha um pouco de náusea, ele tenha um pouco de desconforto no pós-operatório, mas é justamente o fato de eu oferecer alguma alimentação leve nesse período que eu vou acelerar esse processo daqui. Então, é importante no pós-operatório, se as condições o permitirem, eu oferecer de novo a mesma solução de carboidrato para o paciente ter algum conforto. E aqui associar uma coisa bem interessante que é goma de mascar, tá? Ajuda. Então, no pós-operatório, aquela paciente que está com o ilho um pouco mais prolongado, chiclete, tá? É bem interessante, favorece e ajuda a recuperação do ilho. Aqui, um outro conceito que é bastante importante. A gente, assim, eu que sou mais velho, a gente começou lá atrás com cirurgias, o que acontecia no final da cirurgia? Estava cheio de xixi, a sonda vesical, o coletor estava entupido de urina, aquela urina clara, abundante, tá? Hoje, se vocês forem atentos, muitas vezes no final da cirurgia tem bem pouquinho, porque o anestesista já está sabendo disso e ele entende que, assim, a hipervolemia durante a cirurgia, que já foi um conceito entendido como benéfico, não o é, tá? Não o é. Então, a gente tem que fazer uma expansão volêmica mínima durante a cirurgia, tá? Porque isso vai implicar numa melhor função renal, vai implicar numa melhor função de distribuição de volume. E lembrando um ponto importante, soro fisiológico, o pH do soro fisiológico, ele é abaixo de 7. Ele é ácido. Então, se eu dou muito volume de soro fisiológico, o que acontece? Eu estou favorecendo uma acidose metabólica, tá? Então, o excesso de volume com soro fisiológico, ou mesmo Ringer, faz com que eu favoreça uma acidose metabólica, o que não é bom. Hoje existe uma solução que é neutra, que chama Plasma Light, que tem um pouco de bicarbonato, que ela é mais interessante para volumes maiores. Mas a ideia é que no intraoperatório, efetivamente, eu trabalhe com uma situação de normovolemia, ou seja, com baixa oferta de volume. Então, no geral, a nossa necessidade diária é em torno de 1 litro de líquido por dia, uma manutenção diária em torno de 30, 40 ml por quilo dia,
e reposição de sódio e de potássio na faixa de 1 mEq por quilo por dia. E eu tenho que buscar um fluxo urinário acima de 30 ml por hora, em média, tá bom? Então, essas são as bases que eu tenho para um pós-operatório. E eram essas as questões gerais. Parabéns, Eduardo. Excelente apresentação, bem clara, muito objetivo e, como sempre, muito esclarecedor. Espero, professor. Mostrando todos os cuidados que nós temos que ter no pré, no intra e no pós-operatório. Realmente gostamos muito da sua apresentação, você está de parabéns. Nilo, por favor. Parabéns. Belíssima aula que você deu. Mostra o cirurgião que você é. Um cara que tem a boa vontade de entrar numa cirurgia, um cara que entra para valer, se é uma coisinha assim, se é uma coisona desse tamanho. A outra coisa importante que eu quero agradecer é a lembrança de um velho saudoso aqui, de um mestrado que fez. Muito obrigado por ter falado nisso, que é um assunto pertinente, principalmente ao pós-operatório, que você enfatizou muito bem, porque o pós-operatório, eu acho que tem reações diferentes a uma mesma anestese, com o mesmo anestesista, tem respostas diferentes do paciente. O intraoperatório, que seja o intraoperatório igualzinho de um jeito ou de outro, e pacientes com respostas diferentes. Eu acho que o pós-operatório é importante a presença do médico, eu sempre fui fã incondicional disso e continuo sendo, mesmo à distância, mas acho que o pós-operatório é fundamental. Belíssima aula que você deu. Parabéns. Muito bom. Aproveita, Alcione, por favor. Mota, Obrigado, Nilo. Foi muito boa a tua aula, obviamente. Aprendi muito com você desde que você foi meu professor na residência. E tem um detalhe aí que eu tenho uma certa preocupação, porque você é muito detalhista, uma coisa que muita gente esquece de prestar atenção aos detalhes de tudo. Muita coisa acontece e a gente não sabe por quê ou se aconteceu. A minha preocupação é com anti-inflamatórios não hormonais. Eu, de algum tempo, só prescrevo, só uso o anti-inflamatório não hormonal quando realmente tem um processo inflamatório instalado que a gente acha que é associado ao antibiótico. Por quê? Por causa da ação dele lá na oxigenase, lá na ciclooxigenase, e tem uns sangramentos que começam a partir daí, e a maioria não se sabe, o médico nem sabe por que está acontecendo. A sua opinião sobre esse detalhe, de usar o anti-inflamatório não hormonal muito utilizado para sangramento uterino anormal. Eu jamais uso isso. Sim. Muito bom. Mota, por favor. Então, vamos colocar em duas classes de anti-inflamatórios que a gente tem mais contato. A gente tem os anti-inflamatórios não hormonais, inibidores da COX, tá bom? Então, você tem naproxeno, por exemplo, usando o que utiliza para controle de sangramento. Esses anti-inflamatórios, você suspendendo eles em 24, 48 horas, você já não tem mais nenhum efeito com relação a qualquer sangramento, qualquer coisa desse tipo. Aspirina. Então, a aspirina, baixa dose e tudo mais. Aí é antiagregante plaquetário também. Nesse caso, você tem que suspender por mais de uma semana, se for possível, porque daí você está atuando na agregação plaquetária, no trombo plaquetário, tá? No geral, em pacientes rígidas, em pacientes jovens e tudo mais, isso não é um problema do intraoperatório. Também não é um problema do anti-inflamatório, se você usar na dose adequada, correta, do ponto de vista de função renal, que é o grande problema que a gente pode ter com isso, e a questão de proteção gástrica, que você também pode ter com o uso deles. Então, a sua colocação da preocupação, ela é patente, ela é real, a gente tem que usar com adequação.
Então, eu vou ter o paciente numa faixa de uma moça que vai fazer uma cirurgia por uma endometriose, alguma coisa que é jovem. Eu tenho mais liberdade para fazer o uso do anti-inflamatório. Eu vou fazer o uso, uma correção de um prolapso genital de uma senhora de 70 anos. Eu vou evitar o anti-inflamatório. Então, assim, eu devo usar com a parcimônia e com a indicação adequada. No entanto, em pacientes em que isso seja possível de utilização, se eu, no intraoperatório, fizer o uso de uma toradol, por exemplo, que é um cetocorolaco, no intraoperatório, eu vou ter uma minimização da dor no pós-operatório. Então, assim, é um instrumento a ser usado. É um instrumento a ser usado. Não é um instrumento para ser usado de uma maneira banal, mas é um instrumento que, bem utilizado, melhora o meu pós-operatório. É essa que é a ideia. Não sei se eu respondi sua pergunta, sim, tergiversando um pouco. Respondeu. Bem, ó, nós temos vários inscritos aqui. Tem o Gustavo, tem o Sérgio, tem o Luciano. A Elza aqui. A Elza também. Então, eu vou pedir, por favor, em virtude do horário, nós começamos mais tarde e nós temos horário para entregar aqui a sala. Pergunta bem objetiva, evitando comentários desnecessários. Os comentários podem ser feitos depois, no ouvido do nosso palestrante. Então, perguntas bem objetivas, por favor. Gustavo, depois Luciano. Mota, parabéns. É incrível como é que a gente consegue aprender. A nossa profissão, a gente tem que aprender sempre. Eu aprendi muita coisa hoje aqui. Com relação à questão do jejum, me chamou muita atenção, porque, na verdade, faz todo o sentido que você falou da resistência insulínica, da questão do anabolismo e catabolismo. Agora, me preocupa um pouco com relação à questão dos anestesistas. Eles estão alinhados com essas novas diretrizes? Porque, às vezes, essa questão do jejum, eles são bem radicais, né? Você vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva, os caras querem 8 horas, não pode tomar nem água, e aí aquilo vira, em alguns hospitais, inclusive, isso está protocolado. Então, essa paciente chega com 7 horas e meia de jejum, fala, não, vai complicar. Veja, assim, eu acredito que, assim, eu trouxe essa questão do jejum porque essa é uma abordagem atual, do ponto de vista de melhor cuidado com o paciente, e ela não é uma situação tão facilmente, assim, aceita de início, tá? Eu acredito que até aqui dentro, né, muita gente fica, opa, como que é isso que 2 horas antes pode tomar alguma coisa? E, obviamente, você tem anestesistas e tem anestesistas. E as equipes mais atuantes, as equipes mais modernas, tendem a aceitar isso da melhor maneira possível, né? Agora, você, infelizmente, vai ter assimetria, e aí, infelizmente, é o que acontece. Mas eu acho que a gente tem que entender que nós estamos vivendo uma mudança de paradigma na assistência médica. Cada vez mais os hospitais trabalham com protocolos, a Rafaela mostrou aqui uma dinâmica. O HC é uma estrutura muito mais pesada, muito mais difícil disso acontecer, e aqui a gente tem outras demandas também, mas a tendência é todo mundo aceitar. Só para complementar, tem um projeto aqui já em elaboração, aqui no HC, o Mota citou o ERAS. Tem o ERAS, a versão brasileira do ERAS, que chama Acerto. O Acerto é um colega meu de turma. Ele é o Aguilar, ele é professor titular de cirurgia da Universidade Federal do Mato Grosso. E ele tem um contato muito grande aqui com o Dan Weisberg, que mexe muito com essa parte de nutrição, de nutrologia, dessa área. E o Acerto já está acho que está na 4ª ou 5ª versão. Ele tem um livro que é sobre esses cuidados de que não tem jejum. Na Escola Paulista, lá no Hospital São Paulo, na ginecologia, eles têm um projeto que é a Gabriela que faz. Isso. Não a Giusa, que cuida da área cirúrgica lá no departamento de ginecologia, que está fazendo. E aqui a anestesia está finalizando um protocolo desse de diminuir jejum, e nós vamos ser uma das divisões que ele vai ser apresentado. A pediatria já
já tá fazendo isso. Sim. Então, já está em andamento. Agora, Luciano, depois a Elza, depois o Sérgio. Professor, muito boa a apresentação, com certeza, muito ampla, né? Muito assunto para falar, mas eu gostaria de perguntar com relação ao protocolo da instituição para a questão da paciente testemunha de Jeová, que é sempre um desafio para nós na hora de fazer a assinatura do termo de consentimento, e ela vai lá e coloca que não aceita, em hipótese alguma, uma transfusão de sangue. Como que nós podemos proceder nessa situação? Bom, na verdade, você procede da maneira como tem que proceder, que é o seguinte: você é o médico, você entende que aquela situação demanda uma transfusão, porque você tem essa e aquela informação, e você faz aquilo que é necessário. Isso não quererá dizer que você não terá um processo ou coisa do tipo, mas do ponto de vista de jurisprudência, da comissão de ética do hospital, do ponto de vista do CRM e tudo mais, isso já é uma coisa mais ou menos pacificada, ou seja, a pessoa terá o direito ao jus esperneandi, tá certo? Mas você não terá um problema além do desconforto de ter que lidar com isso. Você faz o que você precisa fazer. Eu já tive essa experiência aqui. Tá? Muito bom. Transfusão, se precisar? Faz. Veja assim, você está lá, a paciente precisa transfundir porque está com HB de 3 e tal, você transfunde. Assim, você esquece o que ela falou, você faz. E você anota. Por causa disso, daquilo, papapi, papapá. Isso aí a pessoa vai reclamar. Ela vai fazer uma cartinha, vai ver o advogado, não sei o que. Então. Aí vai para a comissão de ética. Por acaso eu estou lá na comissão de ética. Aí a comissão de ética vai dar um parecer que, não é, que você tem que ser médico, etc. e tal, que não tem nenhum problema. Aí vai para o CRM, vai fazer a mesma coisa. Aí vai para o juiz e aí vai. Não haverá um problema. E acho que a gente também tem que entender uma questão interessante sobre testemunha de Jeová, se o senhor me permite Lógico. Existe uma questão cultural, não sei se você sabe. Assim, se uma pessoa da testemunha de Jeová receber uma doação de sangue e ela aceitar isso, ela é excluída do grupo. Assim, ela vai para o ostracismo. Tá? É isso que acontece. Então, o que ocorre é que se ela fala, não, doutor, faça o que for preciso e tudo mais, ela entra em conflito com a comunidade dela. Então, ela tem que seguir todo esse tipo de coisa, tem que chamar lá o pastor, tem que fazer tudo isso para dizer que qualquer coisa que tenha acontecido, ela não tinha nenhuma vontade daquilo, porque senão ela é excluída. É complicado. É excluída. Então, assim, tem um lado cultural que o jus esperneandi dela tem uma relação para ela se manter dentro da comunidade. Não. A Elza, só que antes, Elza, tem uma pergunta aqui do professor Antônio Jorge Salomão. Ele pergunta se ainda tem lugar para laxante no pós-operatório, porque na época dele, a paciente só tinha alta depois que o intestino funcionasse. Ainda é assim, Mota? Muito obrigado, professor Antônio Jorge. Grande professor Salomão. Eu estou esperando uma pergunta do professor Laudelino. Tá não, certo? Laudelino é depois. Responda essa, por favor. Tá certo? Bom, se der tempo, tá né? Certo. Mas eu acho que a questão do laxante, ela deixa de ter indicação, como a gente já fez no passado. Até porque eu faço uma cirurgia hoje e vai embora amanhã, não preciso que haja uma evacuação. E o que é importante é explicar para o paciente o que vai acontecer, porque os pacientes também esperam que só vão para casa depois de evacuar, muitas vezes. Então, isso tem que ser orientado. Então, não há espaço para isso, professor. Perfeito. Elza, por favor. Parabéns, Eduardo, muito bom. Gostei das considerações psicológicas. Isso também faz parte do termo de consentimento? Está escrito em relação ao significado da doença, sentimentos, reabilitação física, sexualidade, resultados cosméticos. Então, no consentimento informado, você tem o que pode dar errado. Tá? O que pode dar errado, se você for imaginar uma situação, uma cirurgia de correção de algum prolapso genital.
que pode dar errado é você ter uma estenose vaginal e você ter algum comprometimento de penetração vaginal. Então, isso deve estar escrito no consentimento. Do ponto de vista emocional, assim, isso abre um leque que não é contemplado pelo consentimento. Mas tudo aquilo que fisicamente pode ter implicação, sim. Dor é uma vivência física e emocional. Então, você pode ter uma dor do ponto de vista físico, porque você teve uma paraplegia em função do posicionamento da cirurgia, isso tem que estar no consentimento. Agora, uma dor de causa não aparente, você eventualmente pode colocar que naquele procedimento que você faz, você pode ter dor em determinada frequência, mesmo sem uma causa específica. Por exemplo, cirurgias de endometriose. Então, o paciente pode permanecer com a dor mesmo depois da cirurgia. Agora, coisas assim mais sutis, elas que não são muito bem qualitativamente, quantitativamente determinadas, aí isso fica a seu critério, porque o médico tem o papel, ele tem a possibilidade de acrescentar aquilo que ele achar importante. Sérgio, por favor. Mota, parabéns. Só uma sugestão, a gente não pode aqui na rotina, nos segundos horários das cirurgias, prescrever a maltodestrina às 7 horas da manhã? Pode. O problema que a gente tem, Sérgio, que é o que o Gustavo falou. A gente ainda não tem um corpo de anestesistas em que tem uma ordenação, e aí eu posso ter o dissabor do cara falar que não vai colocar a cirurgia por causa disso. Então, nós temos que ter um protocolo. Mas já tem no hospital a maltodextrina, tem, tá certo? O que falta é as duas pontas conversarem. Aparentemente vai ter um novo concurso para professor titular de anestesia. Já teve. Não, mas parece que vai ter um outro, professor. Mais um? Dizem que quem ganhou não está querendo levar. Ah, é? Aí chama o segundo. Pode? Pode. Ah, então tá bom. Pode. Aí fica mas mais isso, fácil para Maria Sérgio, José. é o protocolo. Sim. Então, parece que, professor Laudelino, o senhor não precisou levantar a mão dessa vez nem coçar a cabeça. O senhor foi convocado. O Nilo queria fazer a partes, mas eu não deixei para o senhor poder falar, professor. A palavra é sua, professor Laudelino. Muito obrigado, professor Baracá. Mota, eu fiz a residência em 1960 e nada, e você, um pouco mais tarde, uma dupla de Eduardos, excelentes residentes, Mota e Bracher, né? E de lá para cá muitas coisas mudaram e foi isso que você fez. Lembre-se também que naquela época já havia um médico clínico para fazer esse preparo clínico, nessa avaliação clínica do paciente, desde a década de 60. Mas hoje as coisas mudaram bastante, foi isso que você mudou. Era um cuidado realmente bastante primitivo. E o que você mostrou aí, que mudou de lá para cá, que eu achei muito interessante, são esses cuidados com a prevenção da trombose, o tromboembolismo, esse antibiótico pré-operatório, não era assim que se fazia, não a tricotomia, e a heteroclisma também, né? E a propósito, eu gostaria que você dissesse, a minha pergunta seria essa, eu ainda tenho algumas considerações. Eu preparo do local a ser operado. Se faz uma escovagem, uma remoção mecânica. Nos seus tempos de residência, era o mertiolate colorido, né, Mota? Ou então o iodo. Mas hoje em dia, qual é o antisséptico atual para se usar para esse preparo do local a ser operado? Mas a Elza se lembrou de um aspecto muito interessante. Desde os velhos tempos meus aí no HC, se dizia que no HC a doença é bem tratada, o doente não. E eu vejo, você mostrou num slide aí, atenção aos aspectos psicológicos do paciente, que a Elza aí enfatizou. Eu acho que é outro avanço muito grande, desde os velhos tempos meus, e do seu também como residente, né, Mota? Então era isso que eu queria falar. Muito obrigado, um abraço, Mota, meus parabéns. Obrigado, professor Laudelino. Obrigado, professor. Bom, assim, aprendi muito com o senhor, assim, tenho grande consideração pelos ensinamentos. O que a gente utiliza é clorexidine, a clorexidine aquoso para a parte genital, mucosa, para a pele. O clorexidine pode ser em solução alcoólica,
Previamente à cirurgia, assim, a gente faz, pode ser o que vale é a limpeza mecânica, que pode ser com sabão de coco até, se for o caso, mas a gente tem no hospital soluções saponáceas com o próprio clorexidine que funcionam. O iodopovidona é uma outra alternativa, tanto em solução alcoólica quanto aquosa, que funciona bastante bem. Até pelo aspecto da coloração do iodo, o clorexidine é melhor, ou seja, a paciente não fica com aquela mancha, com esse tipo de coisa, que era da época do mertiolato, que ficava vermelha no pós-operatório, não sabia se era inflamação, infecção ou mertiolato, né? Então, é clorexidine que a gente usa, faz uma limpeza mecânica, que pode ser com qualquer agente adstringente, e a secção dos pelos, professor, realmente, assim, pode ser feito, deve ser feito quando necessário, no momento da cirurgia, porque se faz antes, você muda a flora da pele e aumenta a chance de infecção da derme, e faz microtraumas na pele, o que favorece a entrada da bactéria. E a ideia é cortar os pelos bem rentes e não necessariamente fazer o raspado. Se eu for ver, as próprias neurocirurgias, elas também hoje não tiram o cabelo só na área que vai ser abordada, né? Então, não é necessário. Muito bom. Professor Nilson Mello, para encerrar, por favor. Queria te parabenizar pela beleza da apresentação. Acho que as cirurgias mudaram bastante. O que antes levava 5 a 7 dias para se dar alta nas esterectomias, hoje é de forma bastante rápida. E, portanto, houve uma alteração bastante grande, quer também na área dos medicamentos, dos cuidados, da enfermagem, nas dietas alimentares, e eu acho que você colocou uma revisão muito boa para todos nós pensarmos. Eu só tenho uma preocupação que, em geral, quase não nos atinge, mas pode atingir nas cirurgias maiores. À medida que nós aumentamos a idade, nós vamos tendo uma diminuição de massa muscular pronunciada. Uma pessoa com 30 anos, se ficar 28 dias acamada, ela vai perder meio quilo de músculo de membros. Uma pessoa com 50 anos, em 10 dias, perde 1 quilo. Uma pessoa com 70 anos ou mais, em 3 dias, perde 1 quilo. Isso vai fazer que, se nós ficarmos mais, tivermos uma complicação, uma pessoa tiver uma complicação com mais idade, for para uma UTI, ficar mais tempo, a depender de ficar 3 ou 4 semanas, pode ser que não tenha condições de ficar em pé e vai ter que utilizar a cadeira de roda. O que me chama a atenção é que no Brasil, pelo menos, eu não vejo nos grandes hospitais privados a preocupação ainda com isso. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? A bendita sarcopenia, que piora muito com o ficar acamado, que ocorre em determinadas situações que nós vimos, principalmente depois da Covid. Só isso, mas queria parabenizar pela bela revisão e as respostas bastante precisas, né? Parabéns. Muito bom, Mota. Então, a questão disso, na verdade, Nilson, esses protocolos de alta precoce e tudo mais, são justamente no sentido de não levar, assim, para que isso não aconteça, a gente tem que tirar o doente da cama. E para tirar o doente da cama, a gente tem que operá-lo, assim, na melhor condição possível e já prevendo um pós-operatório com menor complicação. Então, quanto mais assertivo eu for na minha avaliação pré-operatória, na minha indicação cirúrgica e tudo mais, eu vou reduzir bastante esse tipo de coisa. Muito bom. Parabéns, Mota. Muito obrigado.